Oi, oi! Oi, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem. Tá Maravilha! cortando a minha cabeça, tá cortando a minha cabeça. Ah, vamos aí, nada Ai, de meu cortar a Deus. cabeça. Não, tem que ficar inteirinha. Isso. Tá Tia certo. Glaucia apareceu. Tia Glaucia tá vendo aí. Eu vou dar um tchauzinho pra ela. Tia Glaucia. Ih, tá A bom. Minha Glaucia é a filha mulher do que veio espaço. Ah, Glaucia. É, Tá, ó, minha filha quer participar, ó. Minha filha quer participar. Cadê? Vou mostrar minha filha. Ela tá aí, não quer não, ela quer brincar. Pera aí, é minha cachorra. Ela tava quietinha ali. Aí eu comecei aqui, ela vem. já veio. Vai lá, meu amor. Se vem participar. Vai costelar agora, não. Pera aí, deixa eu tirar só um negócio aqui. Pera aí, Cléo. Senão ela vai derrubar o negócio. Pronto. Ela fica quietinha. Hoje ela quer aparecer. Ela quer participar do papo sobre constelação familiar. Ela participa das constelações. Ela vai. Tá bom, vou falando com ela aqui. Fazendo carinho. Mas fala, amor. Então, gente, vamos lá, né? Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo e a gente hoje vai falar sobre constelação familiar, né? Que é uma prática integrativa complementar à Uhum. saúde, é uma das PICs, né? E é algo Exato. ah, que não é tão conhecido ainda, né? A constelação familiar Uhum. está ganhando ainda o seu espaço no mercado e é uma prática assim para a saúde da pessoa, da família, é uma prática maravilhosa e Uhum. a gente vai trazer essa prática agora para o Espaço Criança Pix também, para ser mais uma Uhum. coisa que a gente vai trazer para ajudar aí as mães, os pais a cuidarem, né, dos seus filhos de forma mais natural Uhum. e saudável, né, para garantir aí mais saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida para a família como um todo. E como a gente está falando de família, nada melhor que a Uhum. constelação familiar, né? Certo. Então, Jussara, eu queria que você primeiro se apresentasse, né, para falar para o pessoal aí quem é você, e depois Uhum. fazer uma introdução, explicar para a gente o que é a constelação familiar e de onde que ela veio. Certo. Então, eu comecei minha vida não na constelação familiar. Trabalhei, me formei em administração e conheci a constelação familiar em 2008. Na época, quase não tinha aqui no Rio de Janeiro, era muito difícil você encontrar um local e era bem um valor bem alto. Só que eu entrei no intuito de entender certas questões, certos padrões que acontecia na minha vida, na minha família, e fui dentro desse autoconhecimento e fui fazendo outros cursos na área de desenvolvimento pessoal, que um complementa o outro, né, como a programação neurolinguística, psicologia positiva e tudo fui fazendo as formações de constelação. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a me buscar. Ah, Jussara, faz a constelação. No início eu não queria, porque eu, tipo assim, eu primeiro vou me tratar, depois vou tratar o outro. Só que com o tempo, a gente faz isso ao mesmo tempo, que é uma troca. Porque através da questão que muitas vezes você está buscando a cura, eu também estou me curando. Então, a constelação familiar ela tem essa mágica. A gente está sempre melhorando, sempre curando alguma dor, alguma questão na nossa família, certo? E você perguntou o que é constelação familiar. Eu sou até suspeito de falar constelação familiar porque eu amo, adoro, sempre fico. E a constelação familiar é um método, eu costumo dizer que ela é uma terapia breve. O que seria uma terapia breve? Que ela vai ali naquele ponto, no que é essencial naquele momento para a pessoa, o que ela precisa trabalhar naquele momento. Ela foi criada, né, por Bert Hellig após anos de pesquisa. Bert Hellig foi um alemão, né? Ele faleceu em 2019
E durante 20 anos, ele foi padre e missionário durante 20 anos na África, observando as tribos Zulus. Ali, quando ele começou a observar, ele viu uma dinâmica dos conflitos familiares e começou a ver o que está por detrás desses conflitos nas famílias. E após essa pesquisa, esse estudo, ele conseguiu desenvolver um trabalho simples, direto e profundo, baseado que ele chama de ordens do amor, que são as leis do amor. Então, quando a gente começa a entender o que é cada uma dessa lei e consegue colocá-la em prática, o que acontece conosco? Nós começamos a curar as nossas dores, começamos a nos entender, a entender o sistema da nossa família e também a ver o que está por detrás nas questões de outras pessoas. Aí a gente consegue ajudar as outras pessoas de uma forma mais efetiva. Então, quais são essas leis? Se eu estiver falando rápido, fala. Se quiser interromper, tá? Tá bom. Se eu tiver alguma Se deixar, dúvida eu falo assim, eu vou muito. te fazendo umas perguntas, umas É, intervenções aí, tá? tá, porque se deixar, eu falo. Vai Porque falar falando. constelação, para mim, eu falo. Então, a gente tem a primeira lei, são 3 leis, né? Ordem e hierarquia. Então, dentro do sistema familiar, cada um tem seu lugar e tem uma ordem. Quem vem antes tem primazia. Então, papai e mamãe, eles estão, a ordem e a hierarquia, eles estão acima de mim. Então, essa ordem eu tenho que respeitar. Então, quando eu não respeito essa ordem, eu quebro a hierarquia. Aí vem os conflitos, aí vem os emaranhamentos. Então, só falando nessa primeira ordem, a grosso modo, você começa a pensar, gente, em que momento eu quebrei essa ordem? Em que momento meu filho, né, está quebrando essa ordem? Aí a gente começa a passar a entender e ver o que eu preciso fazer para não gerar mais esse conflito. Às vezes o filho quebra a ordem porque eu não tive a postura adequada naquele momento. Então, às vezes eu já quebrei lá atrás, aí eu tenho que entender. Então, através da Lá no constelação, a gente começa... comecinho da infância, né? Depende do que aconteceu. O que a gente vê muito hoje? Muitas famílias que elas são de pais e filhos separados, isso causa uma desordem, né? O filho que é... Não, isso não é uma regra, né? São questões que eu já vi muito acontecer nos atendimentos. Pai e mãe se separam. Aí o filho quer ser o pai da mãe, quer ser o marido da mãe. Aí fica fora do lugar. Aí você começa a entender os conflitos. Sendo que cada família é uma questão. Sim. Entendeu? A constelação ela tem uma identidade única. Eu não posso chegar e dizer que isso acontece em toda a família. Porque a constelação mostra que cada família é uma identidade, é uma impressão digital, né? Que cada um tem a sua. E a outra ordem do amor, a outra lei do amor é o vínculo e pertencimento. Na família, o vínculo é eterno. A pessoa morreu, mas o vínculo é eterno. E o pertencimento, ele é tipo assim, todos pertencem. Muitas das vezes a gente vê, né, na família, a gente começa a analisar que a gente começa a excluir alguns membros da família por sua classe social, por causa de religião, por causa de política, por causa de opção sexual, por causa de vícios. Então, quando a gente exclui, independente de que seja o motivo, a gente começa a fazer a confusão, o emaranhamento. Claro que a constelação não está querendo dizer que não existe nem certo nem errado. Cada um tem as suas escolhas. E quando você fala família, você está falando do quê? Pai, mãe, irmão? Ou você está falando desde os avós até, sei lá? Desde o antecedente. Porque o que aconteceu lá atrás, tá? Pode hoje estar interferindo na minha vida. Entendeu? Às vezes você nem tem consciência disso, isso está oculto.
A gente sabe que tem muitos segredos de família, principalmente antigamente. Hoje acho que já tem menos, mas antes tinha muito segredo, muita coisa que a gente não sabia, e isso acaba atrapalhando, de certa forma, a nossa vida hoje. Então, através da constelação, a gente traz isso à luz e a gente integra essa pessoa que foi escolhida por qualquer que seja o motivo, entendeu? Então, essa lei natural de que todos pertencem, que o vínculo é eterno, quando a gente começa a entender e colocar em prática, não vou dizer que é fácil, não, né? Porque às vezes não é fácil. Aí a gente já começa a melhorar os relacionamentos. E a outra regra que rege todos os relacionamentos é o equilíbrio entre dar e tomar. Eu dou e eu tomo. Então, o único que não existe esse equilíbrio é entre pais e filhos e professores e alunos. Os pais, eles dão até o dia que eles quiserem. Os dias que o pai não quiser dar mais, tá tudo certo, porque ele já deu o máximo que ele ter dado à nossa vida. Então, a gente agradecer papai e mamãe, porque ele me deu a vida e hoje eu posso estar aqui, isso é uma gratidão profunda. Então, a gente tem que reconhecer essa dádiva. E se graças a mamãe e graças a papai se unirem, eu estou aqui. Então, esse agradecimento também, essa gratidão, né, do fundo do coração, ela faz com que a gente perceba que a minha mãe me deu muito. E eu não preciso compensar isso. Que o que acontece com os filhos? Ah, não, eu tenho que dar uma casa, eu tenho que dar um carro. Não precisa dar. O nosso pai e nossa mãe fica feliz vendo a gente seguindo a nossa vida, fluindo. E os professores, porque eles já foram alunos, alguém já deu para ele, então hoje ele dá e retribui, vai essa troca. Agora, nos outros relacionamentos de amizade, relacionamento de casal, a gente tem que ter esse equilíbrio. Por quê? Você pode observar, vou te perguntar. Quando eu dou algo para alguém, como é que eu me sinto? Eu me sinto superior a esse alguém? E quando eu recebo muito, como é que eu recebo algo de alguém? Eu me sinto inferior ou eu não sei receber? Tem gente que não sabe receber, não sabe tomar, não consegue tomar. Não quero, não aceita nada de ninguém. Então, isso aí, o que faz com essa relação? Ela começa a ter um desequilíbrio, porque um dá mais do que o outro, um recebe mais do que o outro. E muitas das vezes, quando você recebe muito de alguém, aí você tem casos que a pessoa fica com raiva, não quer nem mais ver o outro. Você já viu alguma questão assim, uma situação, principalmente casal, a outra pessoa ficar com raiva da outra? Sim. Já observou Sim, isso? sim. Então, aí a gente vê que houve um desequilíbrio. Então, é muito importante a gente manter esse equilíbrio, tomar essa consciência, porque, como o Bert fala, penetrar nas ordens do amor é sabedoria. Né? Você entender as ordens do amor é sabedoria. Agora, segui-las com amor é humildade. Aí que é a questão, que é o ponto crucial, é a gente seguir essas ordens do amor. Que a cada dia, tipo assim, cada dia é um flash. Né? Cada dia é um flash. E é uma percepção. Acontece alguma coisa, aí você para e é um flash. Certo? Mais alguma pergunta? Sim, sim. E assim, quem pode, né, fazer uma constelação familiar? Como é que funciona? Eu entendi que a constelação ela tem essas ordens aí, mas como que ela vai funcionar na prática, assim? Como é que eu vou alinhar essas ordens? Como você vai alinhar essas ordens que você quer perguntar? Ou quem pode fazer a constelação familiar? Vamos Você fez primeiro, duas perguntas. deixa eu te perguntar como é que você vai fazer esse alinhamento, porque isso me veio agora, eu não sei, né? Porque eu tô. Tá. Porque como você falou dessas ordens, aí eu falei, caramba, que legal, mas eu imagino que as pessoas devem ter essa dúvida. Como é que a constelação vai alinhar algo que está em desordem nessas ordens do amor que você me falou aí? Então,
existe a forma, você faz um atendimento de constelação familiar e você vai tratar uma questão. Dentro daquela questão, a gente vai ver o que vai surgir ali. E ali, naquele momento, a gente vai perceber qual é a ordem que está sendo infringida. Aí ali a gente mostra a pessoa que o essencial, o que ela tem que fazer. Ó, você está no lugar do seu pai, você está no lugar da mãe. Você traz, entendeu? Às vezes você joga um holofote para que a pessoa entenda exatamente que ponto da vida dela que está em desordem, né? Com aquelas pessoas, com aquela situação que ela trouxe até você. Porque o próprio cliente, quando ele começa a conversar com a gente já percebe o que falta, o que ele não está vendo. Né? A gente ajuda ele a entender o que é essencial naquele momento para ele perceber. Então, através do atendimento. Isso é fantástico mesmo. Gente, vocês que estão aí assistindo, eu já fiz 3 constelações familiares com a Jussara. A primeira eu fui por indicação, porque eu estava fazendo um processo de desenvolvimento pessoal. Quando a minha coaching chegou e falou assim, olha, eu só consigo ir até aqui. Daqui para lá é problema muito profundo, eu não consigo ir mais, você vai ter que constelar. Eu nem sabia o que era, peguei a sua indicação e fui fazer. Entrei e saí sem saber, eu confesso, o que era a constelação. O negócio deu tão certo que eu só quero saber isso. Funcionou, me trouxe uma visão. Eu entrei com uma cabeça, tipo assim, eu quero constelar isso, né? É isso aqui que tá me incomodando. E aí, durante a nossa sessão, você trouxe um negócio que eu, nossa, nunca imaginei que fosse. E aquele problema simplesmente foi resolvido. Na verdade, os problemas que eu levei para constelação com você, uma é muito recente, ainda está em processo, mas 2 que foram no ano passado, os problemas que eu levei até você, que eram problemas assim, que era coisa de uma vida, que não importa o que eu tentasse, eu não conseguia resolver. Um deles, só para as pessoas saberem, era um problema realmente de família, né? No dia a dia com a minha família, principalmente com meu pai e com minha mãe. E o outro era um bloqueio meu mesmo de falar em público, né? Por exemplo, que beleza, estamos aqui falando, não tem problema nenhum. Eu estava com esse bloqueio de falar em público e era algo que eu queria desenvolver, sabia que ia ser necessário porque eu escolhi para minha vida. E eu não falava. A primeira live que eu fiz, eu tive enxaqueca e falei, nunca mais eu faço. Nossa. E aí, depois da constelação, com o tempo, simplesmente eu não, muito pelo contrário, eu fico doida para poder falar em público, doida para fazer live. Então, assim, isso acabou, né? Esses problemas, eles foram superados. E você trouxe para mim exatamente isso que eu queria entender e passar para as pessoas. O que você trouxe para mim foi exatamente jogar um holofote numa situação em situações que eu nunca na vida imaginei que tivessem ligadas àqueles problemas, né? Só para dar um exemplo, o bloqueio de falar em público, você acabou, ao longo da conversa, trouxe para mim, foi vindo, né, uma situação que eu tinha passado na infância, na escola, que eu nem lembrava, que assim, já tinha bloqueado, já tinha esquecido aquilo. E aquilo veio assim com uma intensidade. A gente trabalhou aquele trauma, né, que foi para mim esse momento na infância, e as coisas se organizaram, né? Então é interessante, porque quando você falou das ordens, eu falei, eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu acho que ela vai ser interessante. E agora a gente pode passar para a próxima pergunta do script, que é quem que pode, né, fazer uma constelação familiar? Todas as pessoas podem fazer uma constelação familiar. O que nós, como terapeutas, orientamos? Preferência, maiores de 18 anos. Adolescentes também, se ele quiser desejar, não é porque a mãe mandou, não. É se ele sentir o desejo de constelar, se ele tiver a vontade
de participar de uma constelação, dele fazer. Alguns casos as crianças, mas normalmente, no caso de crianças, a gente vai fazer uma constelação com os pais, com o pai, com a mãe, para ver qual é a questão que está ali. Há casos que a criança participa da constelação, claro, na presença dos pais. Mas normalmente a gente faz esse trabalho primeiro com os pais. Como eu falei naquele momento, o filho está fora da ordem. Então, o filho às vezes está fora da ordem porque o pai ou a mãe também estão fora da ordem. Então, quando quem veio primeiro alinha, o resto caminha. Então, a constelação, assim, quando uma pessoa começa a fazer o seu processo de cura, né, através da constelação, começa a tomar consciência, os demais, é como se trabalha em ressonância, o resto vai tudo fluindo. Então, quando o pai e a mãe eles fazem a constelação, muitas das vezes aquela questão com a criança ela vai resolvendo. Tá? Agora é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. A constelação não é mágica. Ela não vai vir assim, pum, seus problemas acabaram. Não é. Ela vai mostrar o que é essencial. E tem certos momentos que a realidade não é bem aquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, é uma coisa assim, eu gosto de deixar bem claro que as pessoas que depende muito de cada situação, de cada caso, de cada família, de cada sistema. A gente tem que ter muito assim carinho, né? Muito amor com aquela família, dependendo da situação que ela está passando, e tentar mostrar a ela ali o que é essencial naquele momento, que às vezes não é aquilo que a pessoa quer, entendeu? Então, a gente faz constelação com todos. Basta a pessoa querer. Vou te dar igual quando a exemplo gente chega aqui. assim, deixa eu só te falar assim, a minha amiga falou assim, Jussara, eu quero que você constele meu marido. Teu marido quer constelar ou você que quer que ele constele? Então, a gente tem que saber dividir isso. Mas pergunta. Num caso, por exemplo, que me interessa muito saber como a constelação ajuda, de forma geral, as crianças também, né? Você já entrou aí nesse assunto. Por exemplo, uma criança que simplesmente não respeita os pais, que não importa o que a mãe faça, ela não consegue, a mãe ou o pai, né? Não consegue ter aquela conexão e a criança sempre está ali batendo de frente e não vê, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho visto muito e muito com adolescentes, de que a sensação que a gente tem é que eles se enxergam, né, superiores aos pais. E assim, o pai fala, a mãe fala, e às vezes até criança mesmo. E é como se fosse o contrário, como se a criança mandasse na mãe ou no pai. E muitas vezes manda. E muitas vezes realmente a mãe, o pai é que tem que fazer as vontades do filho mesmo sem querer e acaba fazendo. Isso é um caso de constelação? Seria um caso de constelação? Seria um caso de constelação dos pais, porque vou falar assim de uma forma geral, baseado no que você está falando. Como disse, cada caso é um caso, a gente precisa fazer o atendimento ali com aquela pessoa individualmente para ver. Mas assim, de uma forma assim, vamos assim, genérica, né, bem geral, a grosso modo, a gente percebe que houve uma quebra de hierarquia, não respeitar a ordem, como eu falei no início. Quando há desordem, você acaba com o equilíbrio, tá? Alguém está mandando mensagem aqui, peraí. Deixa eu tirar. E o que acontece? Esse pai e essa mãe, né, nas suposições, apesar de que a constelação ela não gosta muito de suposições. É porque cada caso é um caso. Mas para que as pessoas possam entender e eu possa te responder, eu vou ter que usar essa suposição. Sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Tá. Esse pai e essa mãe estão em que lugar? Eles são pai e mãe ou eles são filhos? Entendeu? Que ele está sendo pai dessa criança ou ele está sendo filho? E a criança virou pai. Então, é uma questão, por isso que eu falo, a constelação, quando a gente começa a entender
desordem do amor é uma questão de consciência. Tomar consciência. Quando é criança, aí é o que eu te falei, a gente vai trabalhar os pais para eles tomarem consciência. E também não adianta ele chegar e pensar assim, ó, fiz a constelação, agora não preciso fazer mais nada. Não, ele para fazer a constelação, ele vai começar a tomar consciência do que foi no atendimento, que foi trabalhar naquele atendimento, e vai ter mudanças de comportamento da parte dele. Porque a partir do momento que ele faz a constelação, ele muda esse comportamento e tem essa consciência, a criança vai perceber. E ela vai começar gradativamente para o lugar dela. Coloca o sistema em ordem. Em ordem, cada peça no seu lugar, né? Agora, também pode ser que tenha algo mais por detrás dessa questão. Então, isso na hora da constelação você identifica ali, conversando com a pessoa. Aí a gente vai perceber. Aí tem casos que, por exemplo, como você falou, no seu caso aí que você tinha um bloqueio de falar em público, num atendimento resolveu para você. Mas tem casos que às vezes não é uma só constelação. Pode precisar de 2 ou 3, vai depender de cada caso. Então, porque a constelação ela não é uma receita de bolo. Não, ela é única. A cada momento é de um jeito. Entendeu? E muitas das vezes a pessoa vai para constelar um tema e chega na hora aparece outro. Acho que foi isso que aconteceu contigo, né? Não foi isso? As 3. As 3 foi. Eu fui focada, eu falei assim, nossa, eu preciso ajustar isso aqui na minha vida. E chegou lá, eu falei, mas meu Deus, nós vamos para uma... Mas está ajustando, mas ajustou. Mas ajustou, não Sim, ajustou? Ajustou. Então, é mais ou menos isso. Ajustou, graças a Deus. Mais alguma pergunta? Sim. De modo assim, em geral, quais são os benefícios da constelação para a família, né? Como um todo, para a pessoa? Quais são os benefícios? Sim. Na constelação a gente vai identificar o emaranhamento, né? Que emaranhamento tem aquele momento, o que está oculto, se há uma exclusão, tá? O que está impedindo, se há uma desordem. Então, ajuda a pessoa a encontrar o seu lugar, né? Quando a gente está no lugar de mãe da mãe, de mãe do pai, de mãe do marido, entendeu? Às vezes a gente está no lugar da mãe do marido, às vezes a gente está no lugar de filha, não de esposa, não de mulher. E também o homem, às vezes, está no lugar de filho ou de pai da mulher. Então, ela ajuda a identificar se você está dentro da ordem, em que momento você está fugindo da ordem, a identificar se você está ferindo as 3 leis, né? Se você está indo em desacordo com as 3 leis. Também vai fazer com que você possa romper comportamentos que não são seus, né? Como você falou, lá dos seus antepassados. Às vezes você está honrando um antepassado lá seu através de um comportamento. E se esse comportamento não estiver te prejudicando, você estiver bem, ok. Mas se esse comportamento, você começa a perceber que isso, você sente, pô, mas eu não quero isso. Por que eu fiz isso? Entendeu? Já está te incomodando. Então a gente vai identificar, trabalhar esse comportamento, romper esse comportamento que não lhe pertence, que é de alguém do seu antepassado. Né? Então vai também ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Você vai começar a entender aonde é o seu lugar, seja na família, seja com os amigos, seja na empresa que você trabalha, seja, entendeu, na questão profissional. Entendeu? Deu para responder? Deu sim. Então a constelação ela vai servir para relacionamentos, né, de modo geral. E comportamentos também. E comportamento. É uma coisa que eu vejo, você falou aí, uma coisa que eu vejo muito interessante é isso. Às vezes, conversando, e agora eu estou lembrando de alguns amigos, algumas conversas aqui que eu já tive ao longo da vida, de pessoas que falam exatamente assim, não importa o que eu faço, eu sempre faço isso. Tipo assim, nossa, eu sou igualzinho meu pai, não queria ser igual, mas sou igualzinho, faço exatamente.
às vezes a pessoa nega, tipo assim, ela não gosta daquele comportamento, é algo que ela rejeita, que ela não quer, mas ela faz exatamente igual. E eu deve ter pelo menos meia dúzia de amigos meus aqui que a gente já conversou sobre isso, e são coisas que a pessoa fala assim, mas eu não sei o que fazer, eu tento mudar, mas sempre acabo fazendo aquilo ali. Aí já é um outro ponto. Tudo aquilo que eu excluo, eu trago para mim. Então, a partir do momento que eu estou excluindo, eu vou trazer para mim. E uma coisa assim que a gente é difícil, mas o ideal seria é não julgar, principalmente julgar os pais. Porque quando eu estou nessa postura, eu estou julgando que meus pais estão errados. Nesse momento, a gente tem que concordar, entendeu? Aceitar, eles são assim, é o jeito deles, eles são assim. Agora, eu posso fazer diferente, mas não é julgar o pai. Isso é uma postura de julgamento. Então, quando a gente começa a julgar o pai, ou julgar a mãe, que seja, a gente já está rompendo a ordem e a hierarquia. Porque eles vieram primeiro do que a gente. Eles são grandes, nós somos pequenos. E isso aí é comum. Entendeu? Aí eu caio, eu excluo, então eu acabo, eu vou, só porque eu excluí, eu vou fazer igual. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, Quem nunca? que se manifeste aí agora? Quem nunca julgou o Quem pai e a nunca? mãe e depois se pegou fazendo exatamente a mesma coisa? Repetindo os padrões. Então, Isso. a constelação familiar traz isso aí. Muito legal. Exato, exato. Muito bom. Então, muito interessante. Então, a gente pode constelar para familiares, amigos, negócios, padrões, né, comportamentais, muito repetições. repetições. Bloqueios também, né? Igual no caso eu tinha aí. Bloqueios, saúde, finanças. Como seria a saúde? Como seria um caso de saúde? A saúde a gente tem que ver o que está por detrás, cada caso, entendeu? Algumas doenças, elas mostram algo. Elas vão mostrar se a pessoa, vamos supor, se ela olha para a morte, se é alguma coisa dela, de um comportamento dela que ela faz. Eu tive um caso que a menina, qual era o caso dela? Ela tem uma doença, toda vez que ela ficava doente, que ela se internava, aí ela ligava para a família toda, pedia a mãe para ligar para a família toda para dizer que ela estava internada, para as pessoas irem visitá-la. Então ela ficava doente no intuito de chamar atenção para receber visita. Então a gente tem que entender cada caso, tá? Aí não quer dizer que todo mundo faça isso, mas depende. Quando eu cheguei para ela e falei assim, por que você não faz assim? Porque de vez em você fazer com que as pessoas te visitam no hospital, que não é um lugar muito agradável, você começa a visitar as pessoas, vai na casa das pessoas. Quantos parentes você tem? Tu vai ficar o ano inteiro visitando todo mundo. Aí quando ela começou a fazer... Tipo assim, ela não sai visitando todo mundo até por causa da pandemia, né? Mas quando ela começou a perceber isso, diminuiu as vezes dela ficar internada. Então, às vezes, é uma questão só de consciência, de postura. A gente tem que entender o que está por detrás daquela questão de saúde. Então, é aquilo, cada caso é um caso. Vai depender muito, é muito... Mas o importante é que se a pessoa está com algum incômodo, que ela chega no momento em que ela sente que tem uma barreira, seja em qualquer âmbito que a gente falou, ela pode recorrer à constelação e ali ela vai ter um auxílio que vai jogar um holofote ali para que ela encontre o que na vida dela, no sistema que ela está inserida, está em desordem, né? Ou seja, para qualquer coisa que ela sinta que está incomodando, sentiu que está em desordem, se bateu no coração ali que não está legal, não está como deveria ser, ela pode procurar, né? Exato. Até quando ela tem, assim, padrões que se repetem, questões que a pessoa fala assim,
Gente, sempre acontece isso comigo e a pessoa já não aguenta mais. É igual uma frase que as pessoas falam: ah, nada, nada, nada e morro na praia. Ah, eu vou, faço isso, isso, aquilo, acontece isso. Ah, eu me Hum, relaciono com uma pessoa, o mesmo problema que eu tive com o anterior, tô tendo com esse, tô tendo. E é sempre Só assim, são gosto de mulher padrões. assim, só atrai o homem assim, só Isso, e vai padrões. cancelar. Se a pessoa está. Mas tem gente que gosta, tá? Então Se a não pessoa cancela. gosta, se ela está Se satisfeita incomodar. com isso, É se ela se sentir é porque. incomodada com alguma situação dessas, né? Se ela estiver feliz, tá tudo bem. Exato, porque. Só atrai gente boa. Porque. Não vou mudar. Então, exato. Então a pessoa ela tem que identificar que não agrada a ela, o que é o que não está agradando. Entendeu? Então, até os próximos comportamentos. Porque às vezes a pessoa tem umas atitudes que depois ela se arrepende de ter tido aquela atitude, ela não entende por que ela agiu assim. Então, é muito nesse sentido, certo? Certo, certo. E aí, você falou algo da gente fazer, né? A gente falou algo aqui de um exercício sistêmico, né? Como seria isso? Isso. O exercício é qual é o seu lugar no seu sistema familiar. Como é que você vai identificar o seu lugar para saber se você está fora do lugar e isso está causando um conflito no seu relacionamento com a família. Então, normalmente eu oriento que a pessoa, ao fazer esse exercício, ela esteja centrada. Então, como é que você vai poder fazer para ficar centrado? Normalmente você escolher um local aonde você senta-se confortavelmente, onde você fica ali sem ser interrompido durante aquele momento, onde você possa relaxar. Eu oriento que a pessoa respire profundamente, né? Inspire pela narina e solte o ar pela boca, que ela vai fazendo essa respiração profunda e se concentre na sua respiração, né? E vai se concentrando. E nesse momento, eu vou até mostrar como é que ela vai fazer o posicionamento. Botei meus bonecos aqui. Então, ela vai pensar numa pessoa, vai botar aqui a mãe, isso mentalmente, tá? Tá, Tá vendo? sim. A mãe aqui e o pai, Ela certo? não tem os bonecos, ela pode pegar alguns Não, objetos. ela vai fazer mentalmente. Ah, Ela tá, vai fazer mentalmente. mentalmente. Sim. Mentalmente. Por isso que é importante que a pessoa fique centrada. Aí ela relaxa, respira fundo e concentre-se na sua respiração. Aí nisso ela vai colocar o pai e mamãe e vão botar ela aqui de frente. Ou ele, né, se for homem. Uhum, Então a pessoa vai imaginar o pai e a mãe na frente dela, certo? uhum. Vai imaginar pai e mãe. Então nisso ela vai começar a se perceber como é olhar para o pai e para a mãe, o que ela sente. Então ela vai começar a perceber o que ela sente no corpo dela, né? Se ela sente uma falta de ar, se ela sente uma dormência, então ela vai começar a sentir o corpo dela e vai deixar ficar. E vai sentir aquela dor e vai falar pode ficar, pode ficar. E ela vai começar a entender o que é isso que está ela sentindo. E, em paralelo, ela vai se posicionar aqui ao lado da mãe, certo? Ela mentalmente ela se posiciona. Só que se ela tiver irmãos e ela, né, tiver os irmãos, ela vai colocar os irmãos na ordem, tá? Se ela é mais velha, se ela for mais velha, ela vai ficar aqui, vai botando os irmãos na ordem aqui do lado mentalmente. Aí vamos supor que ela seja filho única. Se ela sentir, ela ficou aqui. Se ela se sentir mal, não se sentir bem nesse momento, ela vai dar um passo para o lado, até ela se sentir bem. Ou então ela botou vários irmãos aqui, né? Vários irmãos. Vamos supor que ela seja a terceira, tá vendo? Não tá Aí dando ela muito seja a bem, não. terceira, ela seja a terceira, mas ela não está se sentindo bem. Então ela dá um passo para o lado. Até ela sentir
confortável. E ela vai Entendeu? se Então, posicionar do lado da mãe nesse exercício. Mentalmente, ela vai pro não, lado da mãe. Uhum. o ideal é ela ficar do lado da mãe. Tá. Mas vai depender também de como ela se posicionou com relação ao pai. Pode ser que ela não se sinta bem aqui. Ela se sinta aqui. Uhum. Aí ela faz esse Aí isso já exercício está todo dizendo. mental. Aí ela já. Se ela se identificar, não quis ficar aqui, então a gente já identificou uma questão aí. Certo? Se ela se identificar que é assim, entendeu? Uhum. Então, mas se ela ficar aqui, ai, não estou me sentindo bem, ela tem que ver aonde ela vai querer ficar. Perceber até ela encontrar o lugar dela. Entendeu? Entendi. Então, esse exercício é isso. A gente vai, se concentra, fica centrado, respira e faz mentalmente esse exercício. E aí você vai, o corpo vai dizendo, né? É uma coisa muito interessante O é isso, corpo vai porque dizendo. pelo que eu me lembro das vezes que eu constelei com você, você sempre me perguntava assim, tá sentindo alguma coisa? E eu, em alguns momentos estava, em algumas vezes eu senti um negócio no ombro, eu senti um negócio no Uhum. pescoço, na nuca, lembra? Aí você falou, na nuca, então vai para trás, né? Você tá indo o braço para trás. Ah, não sei o que, no braço esquerdo, é sinal que tá te jogando pro lado esquerdo. E ali você sempre me posicionou. Mas e aí? A pessoa, ela vai. Isso vai trazer o quê? Consciência para ela de como é que ela está se Não, posicionando. ela vai mostrar que se ela está fora do lugar dela ou não, Uhum, entendeu? Então, dependendo de onde ela ficar, por que isso? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui. A pessoa é filha única. Aí ela vai ficar aqui, né? fica para Ela cá, vai para ficar mais um aqui. pouquinho. Isso, isso. Ela é filha única, ela vai ficar aqui. Vamos dar o exemplo de filho único para você entender melhor, para que Uhum, aí todos possam entender melhor. Mas ela fala, ai, eu não estou me sentindo bem. Não estou. Aí ela dá um passo. Ainda não estou. Aí, deu 3 passos para lá. O que tem aqui? Pode ter sido os excluídos, os abortos. Então, na realidade, essa pessoa não é primogênita, ela é a quarta. uhum, Aí, muitas das vezes, ela, devido a ela estar fora do lugar, ela fica no emaranhamento, ela faz coisas assim que ela não entende, algumas coisas, porque ela ficou fora do lugar dela. Aí tem os conflitos, uhum. entendeu? Entendi. Mas isso, às vezes, pode ser que a pessoa fazendo sozinha, ela tenha até uma dificuldade. Uhum, Outras vão ter mais facilidade. É que isso aí eu gostava muito de fazer quando a gente podia se ver presencialmente, né? Aí a gente fazia um workshop, a gente juntava todo mundo, fazia, e era bem. Ali naquele momento, você junto com a pessoa, você consegue facilitar essa condução uhum. desse exercício. Mas a pessoa pode fazer mentalmente. Eu mesmo, quando eu aprendi esse exercício, a primeira vez que eu fiz sozinha e eu percebi que tinha gente vazia aqui do meu lado. Eu vi, pô, tem gente que veio antes de mim. Então, primeira vez assim, que eu estava lá no início, que eu estava aprendendo, eu falei, gente, será mesmo que tem 2 pessoas aqui? Aí depois, quando eu fui fazer o curso, né, e tal, eu fui fazer um atendimento, né, fui ser cliente, aí eu identifiquei isso aí. Aí realmente, eu vivia fora do lugar, você não vivia fora do lugar. Que aí você percebe que é aquela pessoa que quer mandar no outro e ele não pode mandar no outro, entendeu? Aquela pessoa que quer mandar no pai, quer mandar na mãe, quer mandar no irmão mais velho. Então, esses comportamentos a gente vê nitidamente que a pessoa está fora do lugar dela. Uhum. Que às vezes ela faz até inconscientemente. Né? Às vezes as pessoas falam assim, principalmente eu acho muito engraçado, que eu vejo assim que os irmãos, né? Não, ela tem inveja de mim, ela queria ser igual a mim. Não, ela não tem inveja, não é isso.
é que ela, inconscientemente, ela está fora do lugar dela. Ela precisa tomar consciência disso, claro, desde que ela queira. Que a constelação é para todos, mas desde que a pessoa queira fazer. Então, é através desse exercício a gente começa a perceber em que momento eu estou fora do meu lugar na família, no trabalho, entendeu? Porque se você estiver fora do lugar na sua família, nos outros lugares também você fica fora. Por exemplo, você já deve ter alguma amiga ou algum amigo que é o pai e a mãe de todo mundo, que faz tudo para todo mundo. Ela quer te ajudar, quer sua mãe, quer ser seu pai. Entendeu? Então, essas questões, esse exercício é bom para você identificar o seu lugar. E a pessoa repete, né? Da forma como ela se comporta em casa, ela se comporta na rua. Então, o fora do lugar que ela vai ter em casa é o fora do lugar que ela vai ter na rua também, vamos dizer assim, seria isso. Isso, normalmente é isso, entendeu? Entendi. E aí, hoje, né, a gente tem trabalhado, a gente não, né? Você tem trabalhado com a constelação online, né? E é o que a gente vai trazer aqui para o espaço, a gente está trazendo para o espaço, é exatamente essa possibilidade da pessoa fazer uma constelação online. Eu sempre fiz com você online, você usou comigo das 3 vezes foram diferentes, e dessa última você usou um tabuleiro, né? Que você conseguiu... com os bonecos. Exatamente, com os bonecos. Você pode mostrar aí, só para as pessoas terem essa noção de como que na prática você consegue sem fazer isso, sem a pessoa precisar estar presente fisicamente com outras pessoas para fazer. Você usa esses bonecos aí para montar... O tabuleiro eu nem botei aqui hoje. Eu trago os bonecos, tá? Mas é aquilo que eu te falei. Vai depender de cada caso, né? Normalmente, quando eu vou fazer a constelação online, eu deixo os bonecos. E há casos que eu vejo que naquele momento não é o boneco que eu devo usar. Entendeu? Eu já fiz constelação que eu já botei assim, boneco de... Teve uma teste que foi com você também. Deixei os bonecos, deixei tudo arrumado, mas no momento eu não fiz com os bonecos, eu fiz de outra forma. Você fez comigo de três formas. A última foi com os bonecos, a penúltima não usou nada, foi só usando as sensações que eu tinha no corpo, na hora que a gente foi falando das situações. E a primeira foi com folhas, que foi exatamente o posicionamento da família, que era exatamente... eu estava fora da minha hierarquia. E aí você falou, pega folhas e coloca no chão. Essa folha é sua mãe, essa folha é seu pai, essa aqui são suas irmãs. Se organiza aí. E aí eu, né, fui me movendo ali com daquelas folhas. Isso foi muito legal também. Então é na hora que você decide. Não significa que você sempre, porque você fez comigo na última, usando o tabuleiro com os bonecos, você sempre vai fazer isso. Por exemplo, eu deixo os bonecos e o tabuleiro aqui preparado, né? Caso eu precise, eu uso. Se eu sentir que não eu vou usar outra técnica. Vai depender ali do momento. Do que você identificar, de onde está a desordem, né? Exatamente. Eu usei com você com papel, eu estava com os bonecos ali arrumados. Todas elas eu estava com os bonecos. Entendeu? Então é uma coisa assim que a gente vai sentir. Vai sentir ali o campo da pessoa, vai sentir o campo. Então ali a gente vai ver que exercício né, de que forma a gente vai conduzir aquilo, certo? Por exemplo, no presencial, quando a gente faz o presencial, também é da mesma forma. A gente usa almofada, usa cadeira. Se tiver pessoas, vai usar pessoas. Vai usar pessoas e almofada, pessoas e cadeira. Então, é uma dinâmica assim que ela é muito... Vamos dizer assim, você não sabe o que vai acontecer, é ali na hora. Entendeu? É ao vivo e a cores. Então, cada caso é um caso. Então, a constelação, inicialmente, ela começou, Bert Helling, usando as pessoas para representar, né?
para representar alguém da família, que sempre é alguém, né? Você sempre, em emaranhamento, ele sempre está ligado a alguém da família. Então, usava. E muitas das vezes, quando a gente usa essa técnica com pessoas, né, no workshop, a gente procura não deixar que as demais pessoas que estão participando saibam o que vai ser, qual é a questão do assunto, o que vai ser trabalhado, para que ela não se sinta influenciada, entendeu? Então, aí é para que as pessoas façam o movimento. E às vezes até no presencial a gente vai usar folha, vai usar almofada, vai usar bonecos, vai depender da questão, entendeu? Como você falei para você, no online a gente consegue se adaptar totalmente sem prejudicar a técnica, o resultado, nada, né? Não tem pandemia, o ideal é realmente dar prosseguimento online. E no espaço a gente quer oferecer para pessoas que não estão fisicamente aqui no Rio de Janeiro, né? A ideia é exatamente que a gente possa atender qualquer pessoa que conheça o espaço e que sinta a necessidade, que veja que está ali, que a constelação vai ajudá-lo, que a pessoa possa fazer uma constelação com vocês, se estiver até em outro país, por exemplo. Basta ter uma internet, o tempo, uma boa internet, né, para fazer a conexão, um tempo e a situação adequada, né? Que é estar quieto, sozinho, sem ser interrompido. Isso, exatamente. Eu atendo pessoas de outros estados, então é isso mesmo que tu falou. A pessoa tem que estar, aquele momento, aquela hora ali que a gente agendou, é só eu e a pessoa, só nós ali para fazer aquele atendimento, onde que a pessoa vai colocar a sua questão, o que está incomodando, o que quer constelar. Tem gente que chega na constelação, eu quero constelar isso, constelar aquilo, não dá para constelar tudo. Então a gente vai constelar uma coisa de cada vez, vai facilitar essa questão uma por vez. Vamos resolver um problema de cada vez, né? Oi? Vamos resolver um problema por vez. Às vezes você, através, como eu te falei, você vem com a intenção de tratar uma questão, né? Vamos dizer assim, usar o termo mesmo, constelar uma determinada questão. Ou você está com várias questões para constelar e chega na hora da constelação, não é nada daquilo que você imaginou. E quando você faz o atendimento, parece que vai acertando as coisas, vai acertando. Aquilo que você queria, aí a pessoa fala assim, mas eu não entendi, mas não era isso que eu vim, né, constelar. Marca um tempo, né, depois quando não vai passar, a pessoa vê que as coisas vão alinhando, né? Como é que é a nossa vida? Às vezes eu falo que é como se fosse uma engrenagem, que está tudo fora do lugar. Então, conforme a gente vai tendo esse entendimento da constelação familiar, vai fazendo nos atendimentos, ela vai começando a se encaixar. E as coisas começam a engatilhar. Entendeu? Às vezes, só esse exercício aqui, mesmo que a pessoa faça sozinha, mesmo que ela faça, ela não consiga entender nada, e ela fique confusa, só o fato dela ter feito ali, ter se colocado à disposição, né, de fazer esse exercício, ter feito de uma forma centrada, esquecendo a mente, né, indo de corpo e alma, só o fato dela fazer isso, ela vai começar a ver que as coisas vão começar a alinhar. Então, ela começa a perceber, a ter os insights, e é isso mesmo, é aquilo outro. Entendeu? Maravilha! Jussara, muito obrigada por essa live. Sem dúvidas, ela assim, foi muito importante para que, né, as pessoas que seguem o espaço, que elas conheçam essa PIX, né, essa prática integrativa, e entendam como ela pode ser importante para ajudar no bem-estar da família, na saúde, né, no equilíbrio. A gente busca muito aqui
o equilíbrio. E essa é mais uma terapia, né? Mais uma prática que a gente vai incorporar aqui no espaço com você, né? Quem vier fazer constelação com a gente vai fazer a constelação diretamente com você. Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo para poder Eu que explicar com agradeço. tanto detalhe, com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu tenho certeza que essas perguntas que eu te fiz, certamente muitas pessoas também têm essas mesmas dúvidas. Sim. E a partir de agora elas vão entender, né? Vão entender muitos comportamentos dela, muitas situações do dia a dia que elas achavam que assim, eu não sei mais o que fazer para poder resolver esse problema, eu não sei mais o que fazer. Exato. Agora ela já sabe que a constelação familiar é uma possibilidade dela resolver aquele problema ali que ela tenta e não dá certo. Vai lá e fala, mas meu Deus, né, não tem solução. Exato. É exatamente isso mesmo. Eu costumo assim falar, né? Essas perguntas sempre me fazem essas perguntas. Não adianta eu chegar aqui e falar para a pessoa estar aqui com uma maçã e dizer que comer essa maçã e dizer que essa maçã está gostosa, está deliciosa, saborosa. Se você não comer, você não tem como saber se a maçã é gostosa, se a maçã está deliciosa. Então, eu sempre falo com as pessoas, vivencie e sinta a constelação familiar na sua vida, porque quem já vivenciou, quem já fez uma constelação e sentiu isso no corpo, aí sim, ela consegue entender na essência. Porque senão a gente fica aqui só na teoria. Exatamente. E nem sempre precisa entender, né? A primeira constelação que eu fui, eu não fazia a menor ideia do que era. Eu só sei que eu fui aberta para fazer, eu estava com um problema que precisava ser resolvido. Era algo familiar que estava me incomodando, aquela situação que eu não sabia o que fazer para mudar. Simplesmente fui e as coisas se acertaram. Então, já aconteceu de perguntarem para mim, mas o que é isso mesmo? Eu falei, ó, eu não sei te explicar não, só faz. Faz que vai dar certo. Mas óbvio que agora eu já sei explicar tudo direitinho, já vou explicar e vou continuar falando. Mas faz, só fazendo que você vai entender como que a constelação vai te ajudar, que seja com você mesmo, seja com o relacionamento com a família, com os amigos, com o trabalho, relacionamento amoroso, enfim, quebra de padrão, doenças que não tem explicação. Exato, exatamente. Então é isso, Jussara. Muito obrigada. Tá bom? E a gente vai falando aí. Vamos sim, muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, Jussara. Tchau, pessoal. Tchau, beijos a todos.